Tem os seus primeiros 10 mil reais para investir e não sabe onde colocar? Vou mostrar para vocês tudo direitinho, na prática, onde que você coloca com comparação de taxas, tá bom? Vamos lá. Olá, eu sou a Lilian Birro, sou assessora financeira. E aqui nesse canal a gente fala de finanças de um jeito um pouco diferente. Não, na verdade, muito melhor do que você vê por aí. Aqui a gente fala de finanças de forma prática, objetiva, didática e sem nenhum conflito de interesse ou amarras aí com patrocinadores, parceiros. Não, a gente é totalmente isento e eu trago aqui o que eu tenho de melhor e o que eu faço de melhor para os meus clientes e mentorandos. Hoje a gente vai falar sobre investimento, principalmente sobre os primeiros investimentos que você vai fazer. Então você que está começando a investir aí nos seus primeiros passos, tem o dinheirinho. Vou explicar para você tintim por tintim quais são as melhores opções e mais, vou mostrar as taxas atuais dos bancos para esses tipos de investimento, tá? A gente já teve um vídeo aqui no canal onde a gente falou sobre o Tesouro Selic, que é sim uma ótima opção, mas eu vou mostrar para vocês também algumas outras opções que também podem atender. Bom, se a gente tá falando dos primeiros 10 mil reais que você tem, né? Então você tá começando a guardar o seu dinheiro, esse dinheiro, ele vai entrar assim no que a gente chama de reserva de emergência, tá? Então é um dinheiro para você usar quando você tem uma emergência, uma necessidade, não quando você vê aquela bolsinha nova que você quer comprar, tá bom? É um dinheiro que ele é muito útil. Por que esse dinheiro inicial ele é muito útil? Porque ele que vai te proteger de situações nas quais muitas vezes você entraria num ciclo financeiro negativo, ou seja, você entraria numa situação onde você seria obrigada a pegar uma dívida, um empréstimo, né? Seja no cartão de crédito, seja crédito pessoal, enfim, um consignado, e com isso começar a pagar juros, né? Então ter os juros compostos ali atuando contra você. Tá? Então por isso que eu acho que é super importante a gente começar a poupar, mesmo que você tenha, sei lá, 100, 200, 500 reais que seja, comece a guardar esse dinheiro porque ele vai ser muito importante na sua vida financeira futura. Bom, então quando a gente fala de um dinheiro que está na nossa reserva de emergência, a gente precisa considerar algumas coisas. Primeiro, eu quero um dinheiro líquido. Sabe o que significa isso, Thaís? Sim. Dinheiro líquido, Thaís, o que é? Tá disponível se você precisar. Exatamente. Quando a gente fala de um dinheiro líquido, a gente tá falando de um dinheiro que no momento que eu precisar, eu consigo transformar ele em dinheiro na minha conta corrente de volta, né? Isso é o que diferencia um investimento líquido de um investimento sem liquidez, tá? Então, por exemplo, a gente tem opções nos bancos de CDBs que eu preciso ficar lá 2, 3 anos com aquele dinheiro sem resgate para poder ter rentabilidade. Esse tipo de investimento, embora seja um CDB, que teoricamente é um bom investimento para a reserva de emergência, não vai ser interessante, porque o meu investimento tem que ter liquidez, significa eu tenho que conseguir resgatar a qualquer momento que eu precisar. Outro fator importante quando a gente fala de reserva de emergência, eu quero um investimento na qual eu tenho a garantia do principal, ou seja, que no momento que eu precisar tirar, que pode ser a qualquer momento, o meu dinheiro vai estar lá garantido, ou seja, se eu coloquei 100 reais, eu vou ter esses 100 reais ainda lá, tá? Então isso descarta algumas coisas, por exemplo, título pré-fixado, título atrelado à inflação. Quer ver um que o pessoal adora comparar com renda fixa? Fundos de investimento imobiliário. Não pode. Reserva de emergência você não pode colocar nessas opções, porque são opções que têm variabilidade no preço. Então pode acontecer que no momento que você precisa daquele seu dinheiro, ele não vai estar lá. Então você botou 10 e aí na hora que você vai precisar usar, tem 5, tem 8. Não vale a pena. E o último ponto, então, que a gente vai considerar eu quero um investimento que tenha uma boa rentabilidade, né? Eu podia pegar esse dinheiro e deixar na conta corrente, mas eu não vou estar tendo rentabilidade, né? Eu podia pegar esse dinheiro e colocar na poupança, que é a opção de muita gente, mas a rentabilidade é muito baixa. Então, o que eu vou mostrar aqui pra vocês são as opções que a gente tem de melhor rentabilidade. O que eu considero que a gente tem de opção? Aí, partindo, então, da poupança, né? Que é a primeira opção que todo mundo considera. A poupança tem liquidez? Tem, isso é muito bom. A poupança tem garantia do principal? Também tem. Mas ela deixa a desejar no quesito de rentabilidade. A poupança, ela paga hoje 0,5% ao mês mais TR, que é a taxa referencial. A taxa referencial hoje está por volta aí de 1,7%, 1,8%, tá? Ao ano. Então, a rentabilidade da poupança anual vai ser de mais ou menos 8%, 7,95% ao ano. Já líquido de imposto de renda, porque a poupança não tem imposto de renda. E por que a gente fala que essa é uma rentabilidade ruim? Bom, pensa o seguinte, a taxa Selic, que é a taxa referência do mercado, está em 13,75, tá? Então, se você pensar que você vai ganhar 8, sendo que o mercado tá pagando 13,75, não é tanto uma boa opção. Então, olha o que eu acho que são outras boas opções pra gente poder investir, tá?
A primeira opção, como eu já falei no vídeo, né, que saiu há um tempo aqui no canal, seria realmente o Tesouro Selic, né? Você emprestar dinheiro para o governo, você pode fazer isso pelos seus próprios bancos ou corretora, e aí até 10 mil reais, a sua rentabilidade é de 100% da taxa Selic. Então você ganharia aí os 13,75%. É claro que no caso do Tesouro Selic não é isento de imposto de renda, tá? Então você teria que pagar o imposto. Se esse dinheiro ficar lá por 2 anos, né, você vai pagar 15% de imposto, a sua rentabilidade chega aí mais ou menos 11,69%, tá? Se você tiver que pagar um maior imposto, vamos supor que você vai colocar e tirar rápido, tá? Assim, com 1 ou 2 meses você vai tirar. A sua rentabilidade vai ser de 10,66%. Ainda assim, o quê? Quase 2,5% acima da poupança. Então, vale muito a pena estar no Tesouro Selic ao invés de estar na poupança, tá? Nesse cenário, comparando então a rentabilidade que eu conseguiria de 10 mil reais na poupança, seria de mais ou menos 800 reais, né? Se eu aplicar no Tesouro Selic, eu consigo R$ 1.168 reais por ano, uma rentabilidade muito melhor, tá? Outras opções que eu tenho são os CDBs com liquidez diária dos bancos. E aí a gente tem vários bancos diferentes, já falei aqui também que eu indico que você fique em bancos maiores, né, bancos com menos risco de default, menos risco de falência. Principalmente no momento atual que a gente está vivendo, eu considero que é melhor a gente ter o dinheiro que a gente vai guardar como reserva de emergência em um local mais seguro, ok? Principalmente porque as rentabilidades são muito similares, né? Então, da mesma forma que o Tesouro Selic paga aí o 100%, você consegue um CDB, por exemplo, no Itaú, que paga também 100% de CDI e que vai te dar, então, uma rentabilidade igual ao do Tesouro Selic. Tem alguns bancos que têm caído um pouquinho essa taxa ao longo do tempo, principalmente à medida que a taxa Selic foi subindo, eles foram diminuindo essa taxa, o percentual de rentabilidade, né? Então, o Santander, por exemplo, a última vez que eu olhei, ele estava pagando 99%, então 1% a menos, né? Dá um impacto pequeno, né? Então, assim, em vez de você ganhar 1.168 no ano, você vai ganhar 1.157. Mas se você já tem conta no Santander, não quer abrir outra conta, também não é um problema tão grande, tá? E o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica Federal, são bancos que tendem a pagar percentuais menores do CDI, tá? Então, a última vez que eu olhei no Banco do Brasil, eles estavam pagando aí 94%, o que dá mais ou menos 10,99% ao ano, já líquido de imposto, mais ou menos uns R$ 1.100 por ano de rentabilidade em cima dos 10 mil. Um detalhe importante, o Tesouro Selic, até 10 mil reais, você vai ter essa rentabilidade de 100%. A partir de 10 mil reais, o Tesouro começa a cobrar uma taxa de custódia aí de mais ou menos 0,2% ao ano, tá? Então isso não impacta tanto a sua rentabilidade, mas impacta um pouco, assim, a sua rentabilidade não vai ser mais 100%, vai ficar aí até um pouco acima de 98%, tá? Então começa a perder um pouquinho, vamos dizer, para o CDB de alguns bancos, mas ainda assim eu também considero uma boa opção. Uma outra opção que pode ser usada de forma conjunta, ou seja, a partir do momento que você já tem uma quantia de dinheiro um pouquinho maior e quer começar a diversificar, então assim, eu tenho um dinheiro que dá para cobrir aí alguns meses e eu tenho um outro dinheirinho que eu quero ter ele líquido, mas não tão líquido quanto esse primeiro. Aí a gente pode começar a usar as opções então de LCI e LCA, né? O LCI e o LCA são opções boas porque eles têm uma rentabilidade alta e eles são isentos de imposto de renda. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, um LCI do Itaú que paga 94%, observa que a rentabilidade dele é maior do que o CDB que paga 100%. Exatamente porque aqui eu não pago imposto de renda, tá? Mas, normalmente, são títulos que eles não vão ter um resgate imediato. Às vezes, o resgate é a partir de 3 meses ou o resgate é a partir de 6 meses. Então, é uma coisa que você tem que observar para verificar se é o caso de investir nesse tipo de investimento ou não. Mas observa como isso faz com que as rentabilidades subam de forma bem significativa. Então, por exemplo, em um LCI do Itaú, que paga 94%, que é o que eu tenho visto lá atualmente, a minha rentabilidade sobe para 12,93% ao ano, líquido já, né? Que dá mais ou menos aí uns R$ 1.300. Então, eu saio de uma poupança que estamos pagando aí 800 para ganhar R$ 1.300 por ano. Dá uma diferença boa, né, Thaís? Nossa, muito. Quase R$ 500 aí de diferença. O Bradesco tem uma taxa um pouco menor, né? A última taxa que eu olhei que ele estava pagando esses 90%. E o Banco do Brasil, infelizmente, atualmente está com uma taxa de rentabilidade do LCI que eu considero baixa, né? Insatisfatória, assim. O Banco do Brasil, na época que a taxa de juros estava um pouco mais baixa, ele chegou até a
pagar em 92%, às vezes 94% de CDI, que eram aplicações boas, mas atualmente ele não tem tido laço para esse tipo de aplicação. Bom, é isso. Comenta aqui nos comentários onde está o seu dinheiro e qual aplicação dessas você está. Deixa o seu like aqui e já se inscreve nesse canal, porque semana que vem tem mais. Um beijo, valeu, tchau!